dia, gente boa! Estamos entrando ao vivo aqui em mais uma reunião do Caminho da Graça aqui na estação na Penha, no Rio de Janeiro. E hoje eu queria convidar a gente para conversar sobre Gênesis. Vamos falar sobre Gênesis e o início de tudo. Vamos falar sobre o jardim. O jardim do Gênesis. E o que a gente pode extrair de lá? Eu, sinceramente, não tenho a menor pretensão de trazer comprovações arqueológicas, históricas, da existência literal, concreta do Éden. Toda, meu amigo. Não tenho a pretensão. E nessa reflexão, eu teria sim a pretensão de que a gente pudesse chegar à conclusão de que no final das contas, se o que é narrado até o capítulo 3 de Gênesis aconteceu literalmente e objetivamente, se isso faz alguma diferença ou não. Ou não. Porque uma coisa é fato. A narrativa de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, tanto acerca da criação quanto das ocorrências e dinâmicas sucedidas ali no jardim do Éden, é uma narrativa mítica. E a característica de uma narrativa mítica é que ela não tem o menor compromisso jornalístico e muito menos científico. Ela não tem preocupação em querer te provar que aquilo aconteceu. E como aquilo aconteceu. E quando aquilo aconteceu. Que são critérios jornalísticos e científicos. Inclusive, diga-se de passagem, a nossa geração aqui presente se desadaptou muito com a narrativa mítica. Porque nós somos bombardeados o tempo todo de informações de natureza jornalística ou científica, ou pelo menos que se pretendem como tal. Até porque hoje em dia também estamos aí sendo atravessados pelas deepfakes da vida, pelas fake news da vida, mas até as fake news, elas enganam, porque elas vêm com a roupagem do jornalístico e do científico. Ainda que alterando datas, alterando fatos, mas a nossa leitura, ela para estabelecer o critério de verdade, ela tem que ser localizada no tempo, no espaço, apresentando factualidades concretas, tangíveis, mas na narrativa mítica não há nenhuma dessas preocupações. Ela tem um forte conteúdo sobrenatural, características heróicas e ela tem uma simplicidade muito grande de coisas que a nossa sofisticação do conhecimento hoje, nossa, meu Deus do céu, escreveria 20 enciclopédias para tentar ver os ângulos e as possibilidades do como aquilo aconteceu. A narrativa mítica resume aquilo num parágrafo, numa frase, num versículo, né? Assim foi descrito Gênesis e toda a complexidade do que hoje a gente vê ao nosso redor. Por exemplo, a criação do mundo e do universo e da vida em 6 dias. Porque no 7º ele descansou. Né? Perceba a simploriedade da coisa. E hoje a ciência, entendendo e vendo,
os bilhões de anos, as eras, no modo como foram divididos, o surgimento dos humanos, enfim. A gente vai acabar entrando por uma estrada que não é exatamente o que eu quero, para onde eu gostaria de enveredar a coisa. Que eu quero me deter lá no Jardim do Éden. E apenas que vocês registrem isso. A narrativa é mítica. Ela não é jornalística e muito menos científica. Logo, ela é uma narrativa com uma forte carga de simbolismos. E é aí que o texto permite que a gente possa olhar para ele e, ao invés de focalizarmos numa história que é supostamente de um casal que viveu há não sei quanto tempo atrás, o que eu quero refletir hoje aqui é a gente olhar para esse texto e perceber que essa história é a minha história e a sua história. É a gente se encontrar aqui. E quando esse olhar se abrir, aí é que creio que todos se aproximarão do entendimento de que faz pouca diferença se o que está descrito aqui aconteceu literalmente em algum momento da história ou aconteceu com outros formatos, com outros personagens, mas a dinâmica aqui, eu posso dizer, aqui descrita, e que é o que eu quero capturar aqui na nossa reflexão, essa eu tenho certeza que aconteceu. Como é que você tem certeza, Felipe, que aconteceu? Porque ela acontece até hoje. Até hoje. E se a gente entender, você vai ver que esse mundo, ele está povoado por Adões, por Evas e por jardins. Tanto quanto pela expulsão de jardins. Né? Portanto, e se nós somos capazes, que, por exemplo, eu não tive o meu início de existência vivendo literalmente peladinho dentro de um jardim, né, comendo vários frutos e tendo uma proibição de uma voz sobrenatural dizendo para eu não comer a da árvore ali do meio do jardim. Não tive. Mas mesmo não tendo esse tipo de infância, literalmente, eu consigo olhar para cá e eu consigo perceber dinâmicas delas em mim. E é exatamente por isso que me leva à conclusão de que aqui está, sim, de modo mítico, descrito uma dinâmica que aconteceu, acontece e acontecerá. Mas como que o início se deu, isso é historicamente inalcançável. Foi um homem que acordou dentro de um jardim, e aí ele estava lá andando, não sei. Hoje a história mostra diversas possibilidades. Haviam várias raças hominídeos convivendo entre si, algumas de modo simultâneo sobre o planeta, até que de repente, dentro da datação hoje existente, há 70 mil anos atrás, por alguma razão que a Deus pertence, surgiu os Homo sapiens. Os Homo sapiens, e aí percebe-se o surgimento dos Homo sapiens pelos registros e pelas impressões, pelas digitais dos Homo sapiens que eles foram deixando por onde quer que eles passavam. E eram digitais diferentes da ocupação e atuação dos demais hominídeos que existiam. E aí, como que esse Adão ele se comportou? Como que isso se sucedeu? Não sei.
E nem preciso saber. Agora, as contribuições que o Gênesis traz é apontando dinâmicas que aí sim eu tenho certeza que estiveram presentes lá. Porque elas ainda se fazem presentes aqui. Elas ainda se fazem presentes aqui. E uma das razões e importâncias dessa reflexão, ela se perfaz por causa de uma tendência que a narrativa do Gênesis trouxe aqui para a gente, relatando o que aconteceu com Adão e Eva, e ainda acontecem com a gente até hoje, mesmo depois do advento do Cristo, que é uma variável que faz toda a diferença para a gente conseguir fazer essa viagem e enxergar o que a gente precisa enxergar aqui desse texto. Porque... E que tendência é essa que aconteceu lá com Adão e Eva? É a que está descrita aqui no verso 10 do capítulo 3. Quando a voz de Deus chegou no jardim, depois de que Adão e Eva haviam comido o fruto, a voz chegou no jardim e perguntou a Adão: onde estás? E no verso 10, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Por acaso comestes da árvore que te ordenei para que não comesses? Porque assim, é um sintoma muito típico o que você está me falando. Então, ao invés do homem responder: sim, Senhor, eu comi. É interessante como que essa atitude era insuportável. Sem Cristo, essa atitude é insuportável. A luz da verdade, na iluminação de quem nós realmente somos, sem uma mediação, ela é insuportável. E na insuportabilidade de encarar essa luz, o que a gente faz? Olha a resposta de Adão. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aí o Senhor então se voltou à mulher e disse: que é isso que fizeste? E o que a mulher respondeu? A serpente me enganou e eu comi. E aí então Deus vira para a serpente. E o que a serpente fala? Nada. Porque a serpente não era humana. Mas nós humanos, na insuportabilidade da luz sobre o que a gente fez e sobre quem a gente é, o que a gente faz? A gente transfere. A gente transfere. Por que eu digo que pouco importa se tudo isso aqui aconteceu literalmente do modo como está aqui? Porque isso continua acontecendo até hoje. Até no modo como a gente lê essa história. Você já parou para perceber como que a gente lê essa história? Estávamos até aqui conversando, a Vaninha estava falando sobre uma pregação e de uma pessoa falando assim, meio ressentida. Por que Eva agiu assim? Não é porque que Eva agiu assim. É porque que eu ajo assim. Não é Eva. A gente até hoje, se você for conversar com a maioria dos cristãos que tem aí, boa parte deles, a concepção deles sobre esse texto do Gênesis é a seguinte: mas se Adão e Eva não tivessem feito o que fizeram,
a gente estava em outro contexto, a gente estava no jardim até hoje, né? E a gente fica pensando que o nosso cenário de vida seria melhor se Adão não tivesse feito o que ele fez e se Eva não tivesse feito o que ela fez. E aí, com isso, com essa transferência, é por causa deles que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. O que a gente perde com essa perspectiva? Número 1, a gente perde a percepção da centralidade, da responsabilidade das nossas próprias atitudes no nosso panorama de vida, onde Freud ele levantou aquela famosa frase: qual a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Com essa transferência, a gente perde a resposta a essa questão. Porque para todos os efeitos foi Adão e Eva. E, sinceramente, concluir que as nossas dificuldades e problemas sejam explicados pelo que Adão e Eva fez, para mim, não existe mentalidade maior de autossabotagem do que essa. Porque você endereça a causa para personagens que não estão nem sequer presentes na sua esfera de vida e os seus problemas continuam os mesmos. Ah, Felipe, mas eu tô aqui com preguiça de ir trabalhar e isso é por causa do que Adão fez, porque se Adão não tivesse feito o que fizesse, eu não teria essa preguiça aqui para trabalhar. Como assim? É assim que tu explica a tua preguiça? Tua preguiça, sua comodidade, depois, inclusive, da manifestação do Cristo, a gente ainda transfere. Ah, mas o meu medo é porque Eva comeu do fruto. E aí você explicou o teu medo então. O seu medo está explicado porque Eva... Perceba que a razão da gente refletir é porque assim como Adão transferiu para Eva, Eva transferiu para a serpente, até hoje a gente está sempre transferindo as razões daquilo que a gente se queixa na gente. E aí, fulano? Não, Adão comeu fruto, Eva também, estava aí nesse perrengue. E aí a gente dá como explicado e vai dormir em paz, ainda que com um panorama de vida desgraçado. Porque a nossa leitura com relação à causa e efeito está autossabotadamente deslocada para uma explicação que não tem, de fato, qualquer relação com o que justifique e explique a qualidade de vida que a gente vive hoje. E por tabela, a gente ainda nutre um ressentimento por Adão e Eva, por aquilo que eles fizeram, o que também revela em nós uma limitação e uma precariedade absurda de entendimento sobre o que o Cristo fez. Porque Paulo, por exemplo, quando entendeu o que o Cristo fez, comparando ele com o segundo Adão, olha o que Paulo afirma: onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Então, quando a gente constata isso, o Éden para de ser uma questão. Porque se haveria alguma razão para se ressentir pelo que eles fizeram lá, ou pelo que eu fiz no meu próprio jardim, o que o Cristo fez desfaz tudo isso. Mas
Essas leituras e concepções estão incrustadas na cultura religiosa. E a gente não consegue se desvencilhar delas de forma alguma. Então é em razão dessa transferência que a gente vive fazendo. Ora, para os nossos pais, para os nossos familiares. Até hoje, você vê, a gente cultiva certos medos, certas travas, certos problemas, que a gente olha, se não é Adão e Eva que a gente está culpando, a gente culpa quem? Foi a mãe que me deste. Foi o pai que me deste. Foi a família que tu me deste. A gente está sempre transferindo. Tipo, até hoje você está com essa história. E o que a história do Éden demonstra? Que o fato de você transferir não vai te eximir de viver com as consequências do que você fez e do que você faz. Por isso é que eu digo que entender a história do Jardim do Éden é a gente definitivamente parar de nos autossabotar intelectualmente e existencialmente. Intelectualmente, transferindo causas e razões para uma história que, sinceramente, não vai contribuir nem acrescentar para absolutamente nada do que possa resolver a sua realidade presente. E é exatamente por isso que também traz uma contribuição existencial, porque a hora que você perceber que você também é um Adão e que você também é uma Eva, aí a coisa muda de história. Aí a gente, inclusive, vai ter um olhar muito mais apurado e calibrado para visualizar o peso e a profundidade do que Cristo fez. E como que isso muda tudo. Muda tudo. Então, lá no início do Gênesis, você vê, uma vez tendo feito o homem, no verso 16 do capítulo 2, o Senhor deu a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que eu estou lendo aqui um trecho de uma narrativa mítica. Eu não quero me deter na literalidade do que aconteceu. Eu quero explorar as mensagens que o simbolismo dessa história pode comunicar para a gente. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que, ao colocar o homem dentro de um jardim, lhe foi dado liberdade. E nenhuma liberdade se estabelece como tal sem que ela não venha acompanhada de uma responsabilidade. Responsabilidade. E onde existe responsabilidade, existe limites. Limites. Existem limites. Olha, você pode tudo, menos aqui. Porque não vai te fazer bem. E se você fizer nesse modo, nesse contexto, nesse tempo, vai te prejudicar. Vai te prejudicar. Inclusive, deve ir ao ar hoje um vídeo que eu vou colocar no meu canal, estabelecendo ali uma troca, um react com a fala de uma moça que, ao meu ver, tenta equiparar a história do Gênesis da relação da história da religião
com as pessoas, traduzindo Deus como se fosse um personagem criado pelos homens para manipular as pessoas. E ali ela traz a inferência de que a grande questão do Jardim do Éden não era a maldade, mas sim a consciência. A consciência era o problema. E Deus não queria que o homem adquirisse consciência, por isso ele proibiu o acesso do homem para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Na verdade, o diabo, ele questionou, né? Ele questionou a proibição e induziu de que essa fosse a questão. Mas a consciência não era o problema. Nunca foi. Para perceber. Um Deus que cria a vida, com todas as complexidades, inclusive o homem e a mulher, que cria o jardim, não concederia no seu devido tempo a consciência? Mas Deus tem sempre o seu caminho, principalmente tendo o homem e a mulher o potencial de se apropriar dessa consciência. Havia o potencial. Mas com a própria experiência e realidade da vida, a gente entende que tem coisas que precisam ter o seu modo e o seu tempo. Porque se acontecerem do modo e no tempo inapropriado, traumatiza, deturpa, deforma a experiência. Vocês querem um exemplo? Vamos um exemplo. Por que a nossa legislação corretamente proíbe a relação sexual com crianças? Se a relação sexual é algo absolutamente natural à natureza humana e é algo que, querendo ou não, essa criança, quando se tornar adulta, ela vai realizar isso. Mas por que a gente proíbe na infância? Não, porque está mais do que comprovado de que essa vivência na infância produz distorções, traumas e marcas que afetam a vida do sujeito, vida fora dele. Então perceba que é uma realização natural à natureza humana, mas que se for vivenciada num modo inadequado e num tempo inapropriado, ela causa distorções, ela traumatiza. E é assim que eu olho lá para o Jardim do Éden. Havia uma proibição, porque não era o tempo, ainda não era o modo, mas isso não significa que não iria acontecer. Que não iria acontecer. Porque Deus tem o caminho dele. Agora, ele colocou a árvore porque viver em Deus implica liberdade. E liberdade implica em responsabilidade. E para haver responsabilidade é preciso haver limites. Só que os limites, eles estão lá. Você vai respeitar se você quiser. E você pode querer não respeitar esses limites. Mas se você não respeitá-los, você precisa viver com as consequências. Direitos e deveres. Tem o dever. É isso que é estruturante para a psique humana, se você for parar para ver. Então, o jardim, a história do Jardim do Éden, não é uma história de tirania de Deus. Ah, Deus... Não, é a nossa história de vida. É a nossa história de vida. Nós temos um jardim de possibilidades, de tantas coisas que a gente pode realizar. Mas ao nosso redor nós temos árvores do conhecimento do bem e do mal. E que se você comer, e essas árvores elas expressam o quê? Limites. Limites.
Está ali um limite. Vamos pensar aqui na nossa vida como que a gente pode visualizar isso? Você está, por exemplo, no seu casamento. O seu casamento é um jardim. É um jardim. Nossa, tem tantas coisas que você pode desfrutar nesse jardim. Tantas coisas. Você pode assistir um filme juntos. Você pode sair para uma festa. Você pode compartilhar várias coisas no dia a dia. Mas tem algumas árvores. Tem uma árvore ali. E ela fica no centro do jardim. Por que ela fica no centro do jardim?